Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, chegamos ao terceiro domingo do Triódio, o domingo onde hoje contemplamos a maravilhosa parábola que Nosso Senhor nos deu a respeito do juízo final, esta cena, que além de ser uma parábola que ele contou que um rei virá em sua glória com os santos anjos. Esse rei trata-se do próprio Senhor Jesus Cristo. Isso trata-se do próprio evento, o episódio que para nós caracteriza o temível dia do Senhor. Aquilo foi profetizado pelo profeta Daniel como temível e terrível dia do Senhor. Aquilo que podemos chamar o tal dia D, assim digamos. O dia onde todo será consumado, onde esse mundo chegará ao seu fim, toda a consumação dos séculos, o fim dos tempos, e por fim teremos a grande graça de entrarmos naquilo que será um novo céu e nova terra, como bem as Escrituras nos dizem. O desenho desta parábola para nós, deste evento, ao qual, como vos disse, além de uma parábola, é exatamente o que ocorrerá, o evento do juízo final. Nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo traça para nós um quadro terrível, mas ao mesmo tempo consolador, porque significa que toda a nossa aflição, toda a nossa angústia, toda nós que aguardamos ansiosamente a manifestação do Filho do Homem diante de todas as nações, finalmente se cumprirá. E Nosso Senhor nos diz que quando essas coisas estiverem próximas de acontecerem, os sinais dos tempos, devemos levantar as nossas cabeças e regozijar-nos, porque significará que a nossa salvação estará próxima. Por isso, meus queridos amados cristãos ortodoxos, vamos com algum tipo de destreza mínima que Deus nos conceda, com a graça do Espírito Santo, suplicando Ele que nos fez da graça de permear um pouco este episódio do juízo final. A Santa Igreja, por 3 etapas, vem nos preparando antes de entrarmos no grande jejum, na grande quaresma, através das leituras do Triódio. Primeiramente, mesmo antes do Triódio, nos deu a figura de Zaqueu, o chefe dos publicanos, e seu arrependimento, e como ele realmente apelou para a graça de Deus, deu frutos de arrependimento. Depois nós vimos a parábola do publicano e do fariseu, onde vimos que realmente que foi totalmente apoiado, crendo-se que era justo, apoiava-se em sua autopiedade, em sua autojustificação, em sua autossatisfação, em seu próprio ego, em sua religião para si mesmo, seu farisaísmo, e foi completamente rechaçado pelo Senhor. O outro, que era um publicano, o sinônimo do pecado de pecadores, foi completamente arrependido ao Senhor, um coração contrito e quebrantado ofereceu, foi justificado. Depois vimos a parábola do filho pródigo, uma densa parábola linda, que é a história de todos nós que viemos da era das nações, da era dos pagãos, do mundo das paixões para aquilo que é a Santa Igreja Ortodoxa, ao qual nosso Pai Celestial nos acolheu na igreja. Vimos também que um era completamente pecador e se arrependeu e voltou e foi acolhido pelo seu Pai. O outro, ainda que passou todos os anos na casa do Pai, disse que iria fazer a própria vontade do Pai, sempre mostrou-se ter uma mentalidade completamente distinta do Pai, estranha à mentalidade do Pai. Crendo-se em suas próprias virtudes, não foi capaz não de perdoar o seu irmão, mas de julgá-lo indigno de estar deleitando-se no banquete do Pai. Novamente nós vimos aí duas figuras ao longo do primeiro 2 evangelhos do Triódio. De um lado justos, ou aqueles que se achavam justos, supostamente. E do lado pecadores, e pecadores que, reconhecendo-se de fato como pecadores, correram para arrependimento e adquiriram tal arrependimento e ousadia diante do Senhor. E hoje, não diferentemente, nós vemos que o Filho do Homem, quando vier em sua glória. Por que em sua glória? Porque o Filho do Homem já veio primeiro em uma certa aparência humilde. Não em glória, mas uma vergonha para o mundo, uma manjedoura, provavelmente dotado daquilo que seria uma vida ordinária. Nascido uma manjedoura, sendo pobre e vivendo com todos os sofrimentos e misérias que um homem poderia viver. Humilde que foi. Mas, entretanto, quando o Filho do Homem vier em sua glória, significa em sua segunda vinda, para o juízo final. E nós, só de analisarmos isso, vamos parar um pouco e refletir. Como o cristão ortodoxo entende essas palavras? O Filho do Homem vier em sua glória, em sua segunda vinda. Significa, meus amados queridos cristãos ortodoxos, que o mundo aqui é passageiro. Que tudo aquilo que foi pausado pela queda de Adão vai ser reiniciado. A vida onde Deus será tudo em todos. E mesmo contra a vontade daqueles que não querem que isso ocorra, ocorrerá. Mesmo aqueles que não querem que Deus seja tudo em todos, Deus será tudo em todos. Será tudo nos pecadores. Será tudo nos santos. Eu acabei de dizer que Deus será tudo até nos pecadores, sim. Porque a Igreja Ortodoxa, a interpretação dos Santos Padres, desde Moisés até hoje, nunca nós vimos que Deus revelou ao homem que ele iria tecer um local para que os pecadores vivessem separados dele. Também nunca foi dito que Nosso Senhor criaria um local onde o céu seria um local onde aqueles que estão em comunhão com Ele viveriam no meio de uma realidade íntima com Deus, num local predeterminado. Isso seria visto então como uma grande imagem descrita pelos escolásticos como algo que impede-nos de entender exatamente a homilia e o sermão de hoje para com nossos santos padres em relação ao juízo final.
Quando dizemos que o Filho do Homem virá em sua glória, escoltado pelos anjos, significa que um rio de fogo irá sair de seu trono. Esse rio de fogo é o próprio fluxo de seu amor. E aqueles que não escolheram viver sobre esse amor, automaticamente irão para um tipo de estado, que aqui é chamado simbolicamente de local, ou seja, um estado que foi preparado para o diabo. E qual foi o estado preparado para o diabo? Por que para o diabo? Porque Deus nunca imaginou criar o homem para separar-se do homem, ou que seu amor no homem fosse motivo de fogo destruidor. Não foi isso, isso nunca passou pela mente de Deus criar o homem para que na eternidade vivesse submetido ao fogo destruidor de Deus. Não. O amor de Deus é tanto fogo que acalenta, que aquece, como também um fogo que come e carcome todas as impurezas, purifica-nos. Só que nós temos um tempo para purificar-nos, esse tempo é aqui e agora, o tempo antes do juízo final. Após o juízo, quem não estiver purificado não haverá mais tempo, e portanto esse fogo de amor será uma energia, a energia incriada de Deus, que aqueles que forem compatíveis com tal energia irão sentir um regozijo tão grande que isso chama-se o que nós chamamos de paraíso, o céu, a comunhão plena com Deus, compatível com Deus, tendo uma mentalidade de acordo com Deus, indo para o banquete nupcial, por ter uma mente igual a de Deus, tendo purificados de uma mente contrária à mente de Deus. Agora, aqueles que não escolheram tal caminho, irão sentir o mesmo que o diabo sentirá. Por isso é dito, quando o Filho do Homem vier em sua glória, em sua segunda vinda, preparará para alguns, como foi dito, aqueles que foram considerados bodes, um local que foi destinado para o diabo. Significa que Deus também irá colocar o fluxo de seu amor para o diabo. Imaginemos que assim a vontade do demônio é fugir de Deus, colocar-se o mais distante possível de Deus e rebelar-se contra ele, não fazer sua vontade. Imagine que terrível tormento será para o demônio, quando souber que por toda a eternidade, passará a eternidade, não distante de Deus, porque isso para ele seria um paraíso. Para o diabo, a separação total de Deus seria um paraíso. Mas isso não será dado a ele, será dado o fluxo da energia incriada de Deus também ao demônio. E o que acontecerá? Devido a ter sido rebelde, a não ter vivido no amor de Deus, o pior tormento para ele será o fluxo do amor de Deus. E isso fará gritar e ranger os dentes por toda a eternidade, e um verme, simbolizando todo aquilo que é o sofrimento que não passa, irá comer suas entranhas, assim como todos aqueles que o seguirem. É por isso que a primeira coisa devemos nos desintoxicar das versões heterodoxas e ocidentais a respeito do juízo final, é não imaginar nada mais do que um rio de fogo. Esse rio de fogo é a própria energia incriada de Deus, o fluxo do seu amor, que nutriu o Adão no paraíso e agora nutrirá a todos por bem ou por mal, querendo ou não, com satisfação ou não da parte da criatura, a criatura será completamente banhada numa larva do fluxo do amor de seu Criador. Agora, além de vermos de maneira geral o que é o juízo final, vamos voltar agora para aquilo que seriam as minúcias dessa parábola em relação ao que ela quer nos ensinar para o grande jejum. Porque, como vos dizia, novamente, duas classes de pessoas foram novamente ditadas para nós: os justos e os pecadores. Aos justos foi dito que foram colocados à direita de Deus, porque o símbolo que virá antecedendo aquilo que é a vinda do glorioso do Senhor será uma cruz no céu. E então todos que olharem aquela cruz tremerão. Eu, vocês e todos ressuscitaremos. Seja para a glória, seja para a perdição, mas estaremos todos ali de pé. E estaremos vendo o sinal do Filho do Homem. Qual é o sinal do Filho do Homem? É a cruz. E é por isso que de propósito o seu estrado dos pés da cruz é torto, para simbolizar que aqueles que são ovelhas serão colocados à direita e irão subir para a glória de Deus. Agora, aqueles que estiverem à esquerda, como própria figura, como sinal que foi dada à humanidade, a símbolo do profeta Jonas, que esteve por dias na baleia, ressuscitou, assim também foi dado um sinal à nossa geração. Eis que o Filho do Homem foi erguido sobre a cruz, e quando houve um terremoto sobre a terra, o estrado de seu pé, o último estrado, a última trave da cruz, ficou retorcida de tal maneira que ela não é desenhada nos ícones de maneira plana, porque não é verdade isso. Com o terremoto que teve no meio-dia, quando nosso Senhor foi crucificado, o estrado do seu pé como se inclinou de propósito. E aquele é o sinal que o Filho do Homem partiu desta vida. E é também o sinal a que ele voltará. Escotado por seu Jesus, aquela mesma cruz. A cruz, digamos, eslava, popularmente conhecida nós ortodoxos, que tem a terceira trave inclinada. E automaticamente, ao vermos aquilo, a nossa consciência nos empurrará imediatamente. Porque os livros serão abertos. Que livros serão abertos? As nossas próprias almas, queridos amados cristãos ortodoxos. Quando diz que quando o Filho do Homem vier em sua segunda vinda em sua glória, e os livros forem abertos, as almas dos homens serão abertas. E até o que eles não veem
Todos verão, e eles mesmos verão. Aquilo que eles não trabalharam na vida pelo autoconhecimento será um conhecimento público. Tudo que nós pecamos, tudo que eu pequei, tudo que vocês pecaram, não confessaram e não tiveram escondidos pelas histórias de seus pais espirituais, serão revelados a todas as nações em trombetas pelos anjos. Todos os nossos pecados, e todos conhecerão quem somos sem máscaras. Será por isso um dia terrível. E a nossa consciência, vendo que os livros foram abertos, há coisas que nós nem lembrávamos que havíamos pecado, ou coisas que nós fingimos que não pecamos porque é conveniente para nós aqui fingir que não temos algumas certas paixões e defeitos, serão abertos, porque a luz de Deus, o fogo, também traz luz e iluminação. Onde é acendido uma chama, há luz, e assim será. Imagine o fogo da energia incriada de Deus, como iluminará tudo e a todos. Será um dia terrível. Mas, então a nossa consciência nos levará ou à direita ou à esquerda. Aos da direita será dito como ovelhas. E aos da esquerda serão ditos como bodes. Por quê? Porque a ovelha, ele, por natureza, é obediente. Ela é submissa. Até quando vai morrer, ela vai calada ao matador. É a natureza da ovelha. E vemos que essas ovelhas foram filhos espirituais de Deus, que se fizeram obedientes e renderam frutos para a vinha do Senhor. Quais os frutos que uma ovelha rende? Lã espiritual. De dar abrigo àqueles que precisam de amparo espiritual. E essa é a missão de um cristão. Aqueles que fornecem leite espiritual, néctar do ensino da Igreja Ortodoxa para todas as nações. Esses que foram obedientes e prestaram isso ao seu próximo, como nós vemos os detalhes de que significa ser uma ovelha, que forneceu lã espiritual e leite espiritual ao seu próximo. Não há ninguém mais do que ao seu próximo. Por isso chamada ovelha, rendeu frutos a alguém, espiritualmente falando. E por isso serão colocados na seguinte maravilhosa frase: vinde benditos de meu Pai, bem-aventurados sois vós, para o reino que estava preparado para vós desde o princípio. Agora, aqueles chamados bodes, a respeito dos bodes, nós sabemos que são criaturas rebeldes por natureza, duras de matar para pastorear, e ao mesmo tempo que fornecem praticamente nada. Além de, claro, se pode dizer que se come a carne do bode, mas ele não fornece nem lã e tampouco leite. Por isso é dito que espiritualmente é uma figura estéril, rebelde, desobediente, será colocado à esquerda, junto com o diabo e os demônios, porque não forneceu nada ao próximo. Mas como são esses detalhes? Nós vimos que o que determinou, por exemplo, que as ovelhas foram chamadas, foi que elas até se admiravam, tão humildes eram, como todas ao sinal de uma ovelha é a humildade. Foi dito: Senhor, o que é que nos fez digno de estar sendo colocados ao teu reino? Dignos. Vejam que imagem de justos, mas que reconhecem-se como pecadores. Dizendo: Senhor, o que é que nós fizemos que o Senhor vai me presentear agora com a eternidade? Porque sinceramente eu já ia me colocando entre os pecadores e os perdidos para a eternidade. Mas tu vem e me chamas bendito. O que é que eu fiz? E nossos, para merecer a Jerusalém celeste, o reino dos céus. Vejam que mentalidade essas pessoas possuem. Nem acreditam naquele momento, quando vêm os seus livros abertos e o que é chamado para ele, a sua própria consciência, que eles irão ser dignos de vinde benditos de meu Pai. E é dito: bem, é o seguinte: vinde vós, benditos, porque todas as vezes que estava eu com fome, me deste de comer, que estava com sede, me deste de beber, que estava nu, me vestistes, que estava preso, enfermo, e me assististes e me visitastes, que estava na prisão e me destes aquilo que é o socorro. E eles dirão mais uma vez: mas Senhor, a mais ainda nos explicas, e aí é que nos impressionamos, quando é que fizemos alguma coisa para ti, ó Cristo, em teu nome? Quando é que fomos dignos de ser chamados teus filhos? Porque não somos dignos de ter chamado nem teus filhos. Trata-nos segundo os teus servidores, ó Deus, segundo os teus anjos. Assim foi o filho pródigo na parábola do domingo passado. E então nosso Senhor dirá: todas as vezes que fizeste essas assistências, esses 6 tipos de amor, a cada um dos pequeninos e pobres, a mim o fizestes. Da mesma maneira, nós vemos que o Senhor colocado de bodes, ao contrário como o fariseu da parábola do publicano e fariseu, vangloriando-se de si mesmo, não acreditando que foi chamado de bode e colocado à face de mim maldito, a exemplo do filho mais velho, que também se achava justo, mas se auto-exilou do banquete. Assim esses que pelas suas consciências foram à esquerda, dirão: Senhor, quando foi que nós não fizemos nada no teu nome? Ao contrário de humildade, então irão questionar o Senhor com ousadia, dizendo, e orgulho: quando é que foi que nós não te servimos? Sabe por que eles perguntam isso, queridos amados cristãos ortodoxos? Os bodes? Porque todos esses bodes eram frequentadores da igreja, comungantes, batizados, crismados, pessoas que davam dízimo, pessoas que davam caridade e faziam esmolas.
E é por isso que será um dia terrível. E algo aí aconteceu, que mesmo que eles cumpriram tudo isso em orgulho, eles até questionam quando foi que nós não fizemos? E nosso Senhor dirá, bem, toda vez que não fizestes esses 6 tipos de amor, dar de comer, de beber, vestir o nu, acolher o estrangeiro, visitar o enfermo e o presidiário, toda vez que não fizeste isso a um dos meus pequeninos e pobres, a mim não fizestes, deixaste-me completamente abandonado. E eles irão ficar completamente perplexos, vendo que toda a sua suposta vida religiosa de igreja foi nula, sabotada por eles mesmos, e irão ganhar a condenação eterna, crendo-se que estavam já ganhando a Jerusalém, irão dizer, eips, volte para a esquerda, veja a tua consciência. Queridos amados cristãos ortodoxos, agora que nós sabemos um pouco mais dos detalhes dessa homilia, dessa própria explanação de Nosso Senhor, vamos nos perguntar, o que Nosso Senhor está nos ensinando aqui antes de iniciarmos a grande quaresma? Porque nós vimos um segundo Nosso Senhor nos dizer que a salvação aqui dependerá, portanto, de jejum, de oração, de metanose, que são as prostrações, os dízimos e toda a suposta conduta religiosa, as orações da manhã, as orações da noite, os acafistos. Nós não vimos Nosso Senhor cobrar nada disso a ninguém. E por que então? A única medida em moeda de troca, a medida que determinou se alguém era julgado para a vida eterna ou a Jerusalém celeste ou a perdição eterna e fogo consumidor, a única medida que foi dito aqui foi a relação de um ser humano com outro ser humano. Onde estão as explicações para isso? Quem poderá nos explicar tal coisa? Porque a nossa mente agora como entra em parafuso. Porque nos foi dado um mandamento supremo, amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. E ter toda uma vida religiosa, não é verdade? Acaso alguém aqui duvida que é necessário praticar a oração? Alguém duvida que é necessário oferecer jejuns? Alguém duvida que a quaresma está chegando e é obrigado que nós cumpramos todas as regras da quaresma, tão difícil que é? Mas sabemos, claro, que é difícil, mas uma alegria está escondida na quaresma, mas não é momento de dizer isso aqui. O próximo domingo é que falaremos disso. Mas alguém duvida que está em nosso coração implantada a consciência de que se você não segue a quaresma, você não é um cristão. Ainda que seja duro, nós sabemos, está aí, a nossa própria consciência está dizendo a cada um de nós. Se nós não seguimos os jejuns, as orações, não damos a esmolas aos próximos, não damos o dízimo, nós não somos dignos de sermos cristãos. E toda a série de mandamentos como não adulterar, não fornicar. Acaso alguém foi cobrado no juízo por ser um fornicador ou não fornicar? Não, irás para o céu porque eras casto. Irás para o inferno porque és um fornicador. Não, o Senhor não perguntou nada disso a eles. Nem mencionou tais coisas, nem sequer mencionou minimamente virtudes, obras, nem tampouco paixões foram esfregadas na cara das pessoas que foram para o mesmo lugar do demônio. Nosso Senhor não esfregou a cara de ninguém, os teus pecados. Mais ainda nossa mente entra em parafuso nesse momento e novamente suplicamos, quem poderá nos explicar qual é o sentido desta parábola? O que então consiste a salvação de um ser humano? Como oferecer daqui a uma semana o início com os pés direitos em uma vida de quaresma que não seja farisaica, religiosa, moralista, pietista, que não fará efeito nenhum para nós, será sem valor. Queridos amados cristãos ortodoxos, a explicação para isso é que a medida de tudo aquilo que é a nossa vida de oração, de jejum, tudo isso foi nos dado, é obrigatório para nós, não é algo facultativo. Sabemos que foi nos dado o mandamento de seguir todos os mandamentos da lei. E qualquer um que quebre um ponto da lei já quebrou toda a lei. Por isso a lei é algo compulsório, nós devemos cumpri-la, devemos orar, devemos jejuar, devemos dar o dízimo, devemos dar as esmolas. Entretanto, isso é o que nos foi dado e a nossa obrigação. Mas isso não é o fim da vida humana. O mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas é complementado de que amais também ao próximo como a ti mesmo. E mais ainda, foi nos dado pelo Novo Testamento algo mais elevado ainda, inclusive amai os vossos inimigos, inclusive. Portanto, é por isso que aqui começa a fazer sentido. Porque a moeda de medida de troca entre a nossa salvação e Deus é a nossa relação com o outro ser humano. E que não são as virtudes que vão nos salvar. Não é aí o local de jejum e oração para nos garantir salvação nenhuma. E tampouco as nossas paixões aqui contarão com uma impossibilidade de entrar na comunhão com Deus. Afinal de contas, Deus veio exatamente para os pecadores. A moeda de troca aqui é exatamente o amor ao próximo. Porque toda a lei e os profetas, como nosso Senhor nos disse, resume-se a duas parcelas de amor.
Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E para que fique mais claro, em poucas palavras, São João Teólogo, nosso amado mestre e discípulo do Senhor, disse-nos: aquele que diz que ama a Deus, que não vê, mas odeia o irmão, que vê, é um mentiroso. Filhinhos, amai-vos uns aos outros, ele repetiu em suas 3 epístolas de maneira incessante, significando que, à medida de que sabemos se estamos de fato cumprindo os mandamentos, de amar a Deus e ter uma vida em prol daquilo que é a virtude em Deus, é medida por um fruto. E qual é esse fruto? A capacidade que nasce em nós de amar o próximo como a nós mesmos. Então, em que lugar entra a nossa oração, nosso jejum, as esmolas e o dízimo? Entram na parcela de que são terapias, meios medicinais de que o nosso coração seja limpo, e o fruto dessa limpeza será medido se de fato estamos realizando um verdadeiro jejum, uma correta e justa oração, uma correta vida de prostrações, metanoias e orações, e regras e cânones. Tudo isso, nossa comunhão, nossa confissão, tudo isso será medido se está no caminho correto, se estamos ou não sendo pessoas que se auto-justificam, ou se pessoas que estão suplicando pelos seus pecados. Se estamos sendo pessoas que baseiam a nossa vida religiosa em uma autocomplacência, uma autossatisfação, uma autojustificação, exemplo dos fariseus. A diferença disso, se tudo o que nós fazemos é para nós mesmos, como alter ego, ou se é para o próximo, e se for para o próximo, de fato estará sendo verdadeiramente para Deus, isso será medido na capacidade, no fruto que nós vamos ganhar de estabelecer uma relação com outro ser humano. Entendem, meus amados queridos cristãos ortodoxos, porque essa parábola do juiz é mais terrível do que nós imaginássemos. É muito mais clínica e o pente é muito mais fino do que nós podemos imaginar. Aquele que diz que ama a Deus que não vê, o invisível, o inacessível à razão, e não ama o próximo que vê, é de sua mesma substância, de sua mesma natureza, é um mentiroso. Porque é muito mais fácil nós amarmos ao nosso irmão, que é da nossa mesma natureza humana e substância, do que amar a Deus que é incognoscível e inacessível à razão. Agora, como que passamos de fato a amar a Deus e cumprir os seus mandamentos? Através do próximo. Não existe vida religiosa e espiritual, de fato, se não passa pelo próximo. Como já vos disse, o próprio Santo Antônio Grande dizia: do nosso próximo depende toda a nossa salvação. Significa que orar, jejuar, guardar o silêncio, a exequia, as metanoias, os acafissos, corre um grande risco para nós de nos dar um engano chamado preleste, a ilusão espiritual. E para sair dessa ilusão é dificílimo. E que ilusão é essa que me refiro? É que muitas vezes a pessoa cai no preleste, de estabelecer uma regra de vida, um modo de vida cristão ortodoxo, onde ele jejua, ele ora, faz metanoias, cumpre regras todos os dias, mas ele está realizando isso, na verdade, não para Deus, mas para si mesmo, como o fariseu, numa autojustificação para sentir-se bem. A paixão do terrível demônio da autossatisfação, da autocomplacência. O seu ego, na verdade, está sendo dourado. A sua capacidade de ser santo para si mesmo. Um fariseu. Agora, muito diferente é aquela pessoa que, reconhecendo, jamais crendo-se justo, nunca acreditando que as suas orações são válidas, nunca acreditando que os seus jejuns são válidos, nem suas metanoias, nem nada. Ele faz porque tem que fazer, porque sabe que isso, ele precisa dessa limpeza. Mas ele nunca crê e confia que essa oração e esse jejum chegaram a um tal nível de que o tornaram suficientemente aplacados diante da ira de Deus. Não! Até o fim, ele continua limpando seu coração em jejum, sacrifícios, dízimos e esmolas, com o objetivo de purificar o seu coração que é doente. E como fruto, ele terá esse coração limpo. E como será medido esse fruto? No seu amor pelo próximo. Na capacidade de amar ao próximo e até mesmo aos inimigos. É nisso que, amando ao próximo, de fato ele estará não servindo ao próximo somente, mas servindo de fato a Deus. Porque é impossível adorar a Deus se não servindo ao irmão. É impossível. E é isso que essa parábola quer nos ensinar de várias maneiras. Para que saibeis de quão místicos são os mandamentos, como disse São Máximo Confessor. Eis que os mandamentos são místicos, são vida, são vivos. E Cristo habita nos mandamentos. E se Cristo habita nos mandamentos, é cumprir os mandamentos que obrigaremos Cristo a vir morar em nós. Porque ao praticarmos os mandamentos, se Cristo habita neles porque são vivos e são de vida eterna os mandamentos, ao praticarmos eles, se Cristo mora neles, Cristo será obrigado a vir morar naquele que pratica os mandamentos.
Aquele que cumpre os meus ordenanças, eu e meu Pai veremos e faremos dele nossa morada. Quando ele morar em nós, ao cumprirmos voluntariamente os mandamentos, ele mesmo cumprirá os mandamentos também em nós, porque veremos que nós não temos força para cumprir tais mandamentos, e Cristo é que cumprirá em nós. E ao cumprir em nós, imediatamente nós veremos um detalhe, de que em cada um de vocês não está apenas vocês, é Cristo que mora em vocês. Esse é o código de honra ao cristão ortodoxo. Ele considera o outro não como um mero irmão, mas como o próprio Deus. Muito bem, houve um episódio muito bem conhecido em nossa própria paróquia, que sempre vale a pena nos lembrar, de uma certa vez que havia um visitante em nossa paróquia, e eu lembro muito bem que nós vimos que havia uma certa obediência que uma pessoa tinha que cumprir em nossa paróquia, e quando ele foi cumprir a sua obediência de maneira correta, estrita, como foi mandado, uma outra pessoa visitante disse: por que vais cumprir a obediência de tal pessoa que ele mandou fazer, se essa pessoa acaso não é Deus? E a resposta de um dos nossos paroquianos foi: se esta pessoa não é Deus, então nenhum de nós tem sentido de estar aqui. E esse é o verdadeiro sentido do cristianismo ortodoxo. Mas não somente aos pais espirituais devemos essa mentalidade suprema. Isso é que medimos amor. Se nós vemos que em cada um de nós mora Deus, e como nós poderemos reconhecer que Deus mora no irmão? Se queremos dizer que Deus vem morar em nós, como mediremos que Deus vem morar em nós, sem medirmos que o mesmo que nós estamos querendo que aconteça conosco, já temos que ver no nosso irmão, ver a parte deles que foi deificada. Porque todo cristão que foi batizado foi deificado a certo ponto. Ele não é mais um mero humano, um mendigo qualquer, um pagão. Alguma coisa do Espírito Santo já habita nele. E vejamos essa parte. Não os defeitos e as paixões, mas no próximo devemos ver a parte que ele é Deus. Porque ele foi batizado e, como gostou dos mistérios, é deificado. Não sabeis que vós sois deuses? Não foi isso que nosso Senhor disse aos fariseus? Eis que Deus vem habitar na congregação de seus deuses. Quem são esses deuses? Nós, a própria igreja ortodoxa, os santos, orabolas, essa é a igreja dos santos. Por isso não é uma igreja como o mundo conhece. Chama-se o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é de membros. E esses membros são os santos que foram enxertados dentro do corpo santo. E pode alguém que foi enxertado no corpo santo não ser santo? Todos nós somos aqueles que somos vistos como deuses. Aqueles que foram batizados de Cristo foram revestidos. Em Cristo foste batizado, e de Cristo foste revestidos, aleluia. Se nós não entendemos isso, se não aceitamos que a deificação é real, nós nem acreditaremos que nós tenhamos a capacidade de Deus morar em nós, como nós também não veremos nunca no próximo. Agora, se vemos a parte de cada um que está sendo deificada, poderemos ver também que é possível em nós, que o câmbio pode ocorrer também em nós, a mudança da mente e o arrependimento. E para que vos sabeis mais ainda o quanto essa questão toda é completamente séria, mística e real, atentemos, por exemplo, à biografia de São Martinho, bispo de Tours, um grande luminar, a lâmpada do Ocidente. Quando São Martinho ainda era um jovem e habitava no exército francês, naquela época, naquele então, e havia uma campanha militar no dia de inverno. E São Martinho ainda era jovem, naquele momento não era bispo, nem imaginava tal coisa, era um simples cristão jovem no exército. E quando ele chega com seu pilotão, ele entra nas portas do acampamento, vindo de uma certa campanha que ele estava, e nas portas do acampamento existia um mendigo que estava meditando a respeito de como sobreviver naquele inverno, estava nu e completamente desprovido de qualquer tipo de abrigo. E então São Martinho, naquele momento, pegou a sua capa de soldado, rasgou ela no meio e cobriu esse mendigo, não se preocupando com a terrível vergonha que seria, porque imagina, a capa para um soldado é a distinção do seu mérito, de sua condecoração. Imagina os soldados de repente aparecendo no meio dos seus amigos com a capa rasgada no meio. É algo ridículo, é como se colocar na figura de um palhaço, de um menosprezo total. Mas ele não teve vergonha disso. E foi dormir naquela noite de inverno e de neve. Durante a noite ele teve um sonho. E nesse sonho, ele sonhou com Cristo, que estava enrolado dentro da metade de sua capa. Para verem que, de fato, quando nós cuidamos do próximo, não estamos cuidando apenas do próximo. É Cristo que se fez presente no próximo, dando-nos a oportunidade de sermos devedores dele. Pelo fato de ele se fazer presente no próximo, obriga-nos, nós pecadores, a dever algo a ele que é Deus e não nos deve nada. Veja até que medida vai o amor de Deus. Se faz um mendigo, se faz um humano, se fez homem, só para que nós pudéssemos tornar-nos pessoas que ele passa a dever a nós. Quando nós fazemos caridade ao próximo, em nome de Cristo, obrigamos Cristo agora
a estar nos devendo favores. Porque não fizemos simplesmente ao próximo, fizemos a Ele mesmo, que se fez homem por caridade, para que o homem possa ser alguém que possui agora créditos diante do próprio Deus. Que grande condescendência do imortal para com os mortais. Depois nós temos um grande caso do Patericon, que mostra que na antiguidade, na época dos Santos Padres, havia um certo padeiro que, isso é para que vocês vejam que tanto nosso Senhor acolhe rápido a nossa boa vontade para com o próximo, como também até a nossa má vontade para com o próximo. Deus é tão condescendente que ainda que fizéssemos algo de má vontade, nosso Senhor também nos acolheria pelo amor que nós tivemos ao próximo, ainda que de má vontade. Isso se dá na história de um padeiro, que era um homem que tinha boas posses através de sua fabricação de pães, e todos os dias após sua padaria havia um mendigo que insistentemente suplicava uma de suas fornadas. E ele simplesmente não queria ajudar, achava muito importuno, achava um absurdo aquele mendigo estar todo dia suplicando a ele por pão, mas uma hora, para se ver livre daquele mendigo, ele como jogou uma fornada de pão para que esse mendigo calasse e nunca mais o pedisse nada. E pela noite esse padeiro também teve uma visão e um sonho, e ali estava Cristo que apareceu a ele comendo de seus próprios pães. Ou seja, nosso Deus é tão condescendente que até o que nós fazemos de má vontade para o próximo não será esquecido, será contado no dia do juízo, porque é nisso que resume-se a lei e os profetas de todos os mandamentos. Se me amardes, cumprireis as minhas palavras. E eu e meu Pai veremos e faremos nele nossa morada. E essa vontade é amar a Deus acima de todas as coisas. Sim, isso é verdade, mas como amar a Deus sobre todas as coisas? Para isso existe uma ferramenta que nos foi deixada bem de nossa natureza e acessível. Amar o próximo como a nós mesmos. Para que não caímos no terrível preleste de jejuar, orar, fazer procissões, sacrifícios, realização para nós mesmos. Como se isso fosse algo que nós necessitávamos para ser salvos. Não. Isso é uma maneira de purificar-nos, limpar-nos. E à medida, se estamos tendo uma justa e correta oração, jejum e vida espiritual, será medido conforme aumenta o nosso amor pelo próximo, sem interesse. É por isso, meus amados queridos cristãos ortodoxos, que isso nos traz uma outra pergunta. Nosso Senhor não mencionou nunca aqui a confissão de fé ortodoxa, o credo, o batismo na verdadeira igreja. Não mencionou de nenhuma maneira a vida espiritual e parece então que as pessoas que fazem caridade por caridade, e isso nós temos muito na nossa época, ficou comum, por exemplo, a filantropia, a suposta caridade dos heterodoxos, e sem querer mencioná-los aqui em detalhes, vocês sabem bem do que digo, a caridade por caridade. Hoje todos querem fazer caridade e fazerem obras de filantropia. Ou seja, eu sou bom e ajudo a todos. E parece que então essas pessoas receberão o reino dos céus tranquilamente, sem terem passado pelo batismo, pela igreja ortodoxa, pela confissão. Sempre dizemos que fora da igreja não há salvação, agora parece que a salvação não depende mais de cânon, de confissão de fé, de credo, de combater heresias, de manter a confissão de fé, mas a mente do amor. Mais uma vez o nó parece dar na nossa cabeça. E novamente, quem nos explicará tais coisas? Mas aí é que está. Nossos santos padres pensaram em tudo. E sabendo que nós iríamos ter todas essas dúvidas, nos deixaram todo o alimento disponível para nós. Que somos fracos e teríamos todas essas dúvidas. E quando nós averiguamos e sondamos o que nossos santos padres explicam sobre cada ponto do Evangelho, toda dúvida pode ser sanada. Em relação a isso, vamos recorrer a São Máximo Confessor. Quando nós vemos essas dúvidas virem à nossa cabeça, realmente elas têm total sentido. As paixões não foram esfregadas nos pecadores. E a confissão de fé, as virtudes, as obras, os mandamentos, o cânon, nunca foi aplicado. Parece que então somente a caridade aqui é o que salva e a cada um que siga o seu Deus e sua crença. Meus amados queridos cristãos ortodoxos, de fato é assim ou não é? Em primeiro lugar, vamos entender uma coisa. Mesmo os heterodoxos, tudo que fizerem de bom em nome de Deus, com sinceridade para o próximo, Deus não esquecerá disso. Mesmo eles, na hora do juízo, algo de seus pecados serão aplacados. Porque Deus é misericordioso e nunca deixará de levar em conta o mínimo centavo dado ao mendigo, seja por quem for. Porque Deus é condescendente, Ele quer aproveitar tudo para a nossa salvação. Entretanto, há um pequeno detalhe técnico aqui, de que o mandamento de amar a Deus e ao próximo, todos os mandamentos têm que ser cumpridos de maneira perfeita, não é isso? Cumprir o sabá, santificar o local, uma pessoa, um tempo, uma igreja, uma vida, significa cumprir o sabá, cumprir os mandamentos de maneira perfeita. E sabe uma notícia que vos darei agora? É impossível cumprir o sabá e o movimento perfeito de amar ao próximo de maneira perfeita fora da igreja ortodoxa. Vocês dirão o porquê agora. E é por isso que ninguém está autorizado a não buscar a sua própria consciência.
Porque quando os livros forem abertos, isso contará a sua consciência antes de qualquer coisa. E se você não buscou ao teu Deus, não buscou saber onde Ele gosta de ser adorado, e esse local chama-se Igreja Ortodoxa, a quem de fato Ele é, e a única identidade sobre quem é Deus também está na Igreja Ortodoxa. Como Ele se relaciona efetivamente, imediatamente com o homem, isso se dá também na Igreja Ortodoxa. Então, se na tua consciência você nunca procurou essas respostas, e você se contentou em viver uma vida fora da verdadeira confissão de fé, significa um pequeno detalhe, meu querido amigo. Você não foi apto a cumprir perfeitamente o mandamento de amor ao próximo. E por que eu te ensinarei agora? Porque significa que o mandamento tem que ser cumprido de maneira perfeita. Aqueles que cumpriram de maneira imperfeita, não será esquecido um único dízimo, um único centavo, única esmola que foi dada ao próximo. Deus contará, é verdade. Mas ser santo, ter a mente de Deus, significa ser perfeito, como o Pai Celestial é perfeito. E misericordioso, como o Pai Celestial é misericordioso. Significa uma compaixão infinita. É impossível adquirir essa força, esse talento, fora da Igreja Ortodoxa, do cânon, da confissão de fé verdadeira. Por quê? São Márcio Confessor nos diz que os 6 tipos de amor não se resume apenas a obras de caridade material. Não significa apenas dar pão a quem tem fome, bebida a quem tem sede, roupas a quem está nu. Tampouco acolher estrangeiros de outros países. E tampouco significa apenas assistir e visitar enfermos e presos. Isso é o primeiro nível dessas caridades que estamos dizendo, queridos amados cristãos ortodoxos. Mas essa parcela inicial é pequena diante do que significa dar essas coisas ao próximo. Somente nós temos o poder para dar perfeitamente essas coisas ao próximo. Porque existe o mandamento de maneira espiritual. Os 6 tipos de amor físico também devem ser cumpridos de maneira espiritual. E esses, para quem não está na Igreja Ortodoxa, eles não vão ter força. O que significa dar de comer ao próximo, espiritualmente falando? Dar a ele o correto ensinamento da palavra de Deus, que também alimenta a fome das almas. E quem tem o verdadeiro ensinamento? A Igreja Ortodoxa. Quem possui os santos dons do corpo e sangue de Cristo que mata a fome e a sede espiritual da alma? Somente nós que guardamos o Cordeiro, os santos dons. Quem é capaz de dar o santo batismo? Existe batismo fora da igreja? Existem outros batismos válidos fora da igreja? Não. Quem é capaz de vestir os nus com a veste da incorruptibilidade? Somente o batismo da Igreja Ortodoxa. Quem é capaz de acolher estrangeiros das nações pagãs, e fazer eles todos concidadãos, filhos de um único Pai, o Pai Celestial, irmãos todos em uma só igreja, com um só pastor, um só rebanho, para Jerusalém Celeste, a única pátria que pode acolher os estrangeiros. Também somente a Igreja Ortodoxa, que é o reino dos céus na expressão visível nesse tempo. Quem pode visitar enfermos que estão doentes de paixões? Aqueles médicos que possuem remédio para as paixões. Novos sacerdotes com a confissão, com os santos dons, com as terapias, com as obediências. E vocês também visitando os próximos do mundo, com a verdadeira visita daquele que está aprisionado pelas paixões dos demônios. Aqueles que estão com pensamentos demoníacos e obscurecidos e por isso estão completamente presos nas jaulas dos grilhões da escravidão, dos logismos, dos pensamentos de vícios e maquinações diabólicas. E quem poderá, portanto, exercer esses 6 tipos de amor de maneira perfeita? Os heterodoxos, como se eles não têm esses remédios e esses artefatos, essa comida, essa bebida, essa veste e essa força de assistir o enfermo de maneira ortodoxa. É por isso que o Máximo Confessor nos diz que qual é o primeiro próximo, qual é o teu primeiro próximo? Porque veja bem, se nós negligenciamos a solitude, a estarmos solicitados por alguém, e uma só pessoa nós não atendemos, significa que, cuidado, você não ama o próximo. Se há uma só pessoa que passa no seu redor, e uma só ela que nos pede ajuda, nós não ajudamos, significa que você já não amou o próximo, e possivelmente outras pessoas futuramente você não ajudará. Porque fora de um talento especial, você não consegue ajudar tudo e a todos incondicionalmente. Essa força, esse talento, só existe na caridade dos Santos Padres. Somente o cristão ortodoxo olha dentro de si, pensa em tudo isso que nós estamos falando como por um flash, e diz, é para Cristo que eu tenho que fazer, é um teste. Seja quantas vezes por dia for, seja a quem for, da maneira que for, não importa. Esse amor tem que ser dado incondicionalmente, sem questionar.
essa verdadeira caridade, diga-me, de onde haverá essa força, senão aquele que Cristo já mora nele, para rezar nele esta mesma caridade? E, se é verdade que quando nós não somos solícitos a uma pessoa, significa que futuramente nós vamos negligenciar a caridade a outras pessoas também. Finalização máxima, confessor. Quem é o teu primeiro próximo? Que você já negligenciou e não está cuidando da alma. Justamente o que eu fui acabado de dizer. A tua própria alma. O primeiro próximo de cada um. Por isso aqui a salvação individual. E não fiquemos presos em caridades filantrópicas vazias e materiais. O primeiro próximo que tem que receber caridade é a tua alma. A mente e a vontade tem que fazer caridade voluntária ao primeiro próximo. E o primeiro próximo de cada pessoa é a sua própria alma. Esse é o nível mais místico do juízo final, meus amados queridos cristãos ortodoxos. Infelizmente, com o produto da queda de Adão, a vontade separou-se da alma. A alma é natural a Deus e busca ser alimentada, vestida, assistida, visitada por Deus, mas a nossa vontade ficou doentia com a queda de Adão. E a nossa vontade é estranha ao que a nossa alma quer. A nossa vontade rebelde quer dar à alma coisas que ela não precisa e não quer. Como coisas materiais, realizações aqui e agora, e paixões e vícios, a alma não é alimentada com paixões e vícios. Ela fica enferma e doente. Então a nossa vontade foi separada da alma pela queda de Adão. O primeiro próximo, que a nossa volição e vontade tem que amar, como a si mesmo, nossa volição tem que amar é a nossa própria alma. Obrigando com a nossa própria vontade, a nossa alma a comungar os santos dons. Mas para isso ela tem que ser vestida, porque está no receber o santo batismo. Receber o ensino da palavra de Deus, que a palavra vida eterna alimenta a alma. As explicações de nossos santos padres. E ser visitado nas prisões das paixões. Nos grilhões dos demônios que nos escravizam, nos impedem de ter liberdade e vida espiritual. E na enfermidade, das infinitas enfermidades e males espirituais que nós jazemos, que são as paixões, através das quais os demônios nos afligem. Entendem, meus amados, por que é impossível, fora da confissão de fé verdadeira, olhar para a sua alma e os livros serão abertos. E a nossa consciência dirá, aquele que buscou a Deus o máximo que podia, se ele não conseguiu chegar à igreja ortodoxa por alguma questão geográfica ou temporal, mas se ele buscou a Deus com toda a sua força, automaticamente será medido a sua caridade. Mas se ele a sua vida inteira nem procurou saber onde mora Deus, qual é a verdadeira fé, se Deus existe, se Deus não existe, tudo isso está dentro de sua alma. Dentro da alma humana está a resposta de que se Deus existe ou não existe. Na hora que a consciência for aberta, não haverá piedade para com ateus. Porque eles negam a própria alma. Negam o que está em sua consciência. Não haverá caridade por aqueles que não buscaram conhecer e praticar aquilo que a sua alma pedir. A lei natural e a lei da consciência, automaticamente sendo abertas nos livros que são as almas, irão levar a uns à salvação e outros à condenação. Mas aqueles que não foram ortodoxos por algum motivo, mesmo assim, sinceramente serviram a Deus e ao próximo, escutarão: vinde benditos de meu Pai. Mas muitos que são ortodoxos, que possuem todas essas explicações, se cumpriram todas essas práticas exteriores de oração, jejum, acafistos, regras, esmola, dízimo, e não viram um pequeno detalhe de que se o amor pelo próximo estava aumentando gradativamente, é que as orações de jejum e toda essa prática de vida era nula, não era justa, não era correta, era auto-justificada, era para si mesmo, era um alter ego. Significa que nada disso terá validade. Afastai-vos de mim, malditos, e de para o reino que estava preparado para vós e para o diabo. É por isso, meus amados queridos cristãos ortodoxos, que vamos suplicar ao nosso Senhor Deus de bondade, que nos dê o verdadeiro espírito da quaresma. O verdadeiro espírito, jejuar e orar é bom, isso foi nos dado e é obrigado. Todos nós somos obrigados a realizar as práticas de virtude, mas não confiamos que as virtudes vão nos salvar. As virtudes são como ferramentas que nos irão propiciar um coração manso e humilde, perfeitamente misericordioso como o Pai Celestial, a fim de ter a força necessária dentro de uma confissão de fé que segue os passos dos Santos Padres, que segue os passos de Cristo dentro de sua igreja. Haverá então uma medida para saber se esse seguimento de Cristo está sendo justo, correto, ou apenas auto-justificado pela nossa própria autossatisfação de seguir os de Cristo e os seus mandamentos para o nosso ego. Se aumentamos aquilo que é o nosso amor ao próximo. Nisto reconhecereis se sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não está escrito no Evangelho: nisto reconhecereis se sois meus discípulos, se jejuardes, se fizeres prostrações, se levitastes, se ressuscitastes os mortos, se reconciliais os matrimônios. Tudo isso é besteira. Se construís igrejas em meu nome, não.
Só foi dito uma coisa: se vos amardes, nisso reconhecerão todas as gerações sobre meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E a força para este amor só é dada dentro do talento que é dado àquele que está na igreja ortodoxa. E então terá uma força oriunda da fé verdadeira de cumprir o verdadeiro mandamento misticamente. Amar o seu primeiro próximo que é a sua alma, dando tudo que a alma precisa e é obrigada a ter. E nisso, limpando-se e unindo-se com Deus, terá a força de medir esse avanço no amor incondicional ao próximo, como a si mesmo. Por isso, meus amados cristãos, vamos agora preparar-nos para a quaresma com o verdadeiro espírito do jejum e oração. Não é errado que nós nos dediquemos a meditar essas coisas. Errado é ter um espírito de justificação, de vanglória e orgulho naquilo que nós vamos fazer nesses próximos 40, 50 dias de jejum. Não vangloriemos-nos em nosso jejum e oração, mas ofereçamos a Deus um coração contrito e quebrantado, ao qual Deus não despreza. Tendo como medida o nosso primeiro próximo alma. O que a alma precisa? Arrependimento. Esse é o objetivo da quaresma. Arrependimento. Demos a essa alma aquilo que é arrependimento, que resumirá os 6 tipos de amor. O arrependimento, ele consome e completa em si aquilo que é fome e sede de Deus. A nudez de Deus. A enfermidade para com a falta de Deus. Estar aprisionado longe de Deus. E ser estrangeiro, alienado e exilado de Deus. Basta que busquemos o arrependimento da nossa primeira alma, primeiramente, que é o nosso primeiro próximo, quando nos formasse um confessor, e isso nos levará, se estamos indo no caminho correto nesse arrependimento, o sinal e a medida será como está o nosso amor agora para com o nosso segundo, terceiro, quarto, quinto e outros próximos, os nossos irmãos. Se vemos a Deus, que cremos que Deus pode se fazer carne, até mesmo em nós mesmos, devemos também crer que isso se dá com todos aqueles que são os membros da igreja e os outros também, que estão perdidos por aí. Devemos rezar para que todos cheguem ao conhecimento da verdade e possam ser também curados naquilo que a verdadeira caridade dá a eles, a verdadeira igreja, a verdadeiro veículo e nave de salvação. Que disso nosso Senhor Deus, Salvador Jesus Cristo, faz-nos dignos, pelas orações do Príncipe, a Mãe, todos os santos. Amém. Amém.